Pode? Vamos lá então. Gravando, hein? Vocês assistem depois dessas aulas em casa? Vocês assistem? Ah, bom. Então tá. Vamos lá. Pessoal, artigo 314 do Código Penal. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Na última prova do TJ, caiu uma questão sobre isso, tá? E caiu exatamente o tema que eu sempre falo, que, se perguntar sobre isso, vai cair isso. Logicamente que nós, como funcionários públicos, nós vamos lidar com livros oficiais e documentos oficiais. Vários livros e documentos, tá? Lógico, né? No nosso serviço público. E isso é tão importante para o regular funcionamento do serviço público que extravio, sonegação ou inutilização desse livro ou documento constitui a infração, além de disciplinar, crime também praticado por funcionário, tá? Show de bola, olha lá. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Duas questões sobre isso, só duas, tá? Bota aí no seu caderno. O crime em questão, e foi isso que caiu no TJ, o crime em questão só é punido se a conduta do funcionário for dolosa. Isso é importante. Foi isso que caiu. Só é punido se a conduta do funcionário for dolosa. Essa passista aí, ó. Se a conduta do funcionário for dolosa. Dolosa. Ou seja, eu estou extraviando, inutilizando ou sonegando o livro dolosamente. Professor, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu, como eu trabalho na polícia, eu dou exemplos ligados à polícia e funcionalismo público lá. Olha só, vamos supor, algum policial tomou uma multa na viatura. Nós também temos que pagar multa. Se não tiver justificativa, tem que pagar multa. Então o policial toma multa na viatura. Tá. E nós temos na delegacia um livro de registro de saída de viaturas. O Guilherme vai levar preso lá, não sei aonde, para fazer um exame. Então o Guilherme já vai sair de viatura? Assina aqui no livro oficial de saída de viatura. Beleza. Aí vamos supor que o Guilherme tomou uma multa, e aí vai uma multa altíssima, vamos botar R$1.500 a multa, e aí a gente quer identificar quem foi o policial que tomou essa multa. O que o Guilherme vai fazer? Sumir com o livro de registro de saída de viatura. Entendeu? Dolosamente. Por quê? Para a gente não conseguir identificar quem foi o policial que saiu de viatura. Ele estará cometendo esse crime do artigo 314. Está extraviando um livro oficial dolosamente com essa finalidade aí para ninguém descobrir que foi ele que saiu com a viatura. Entendeu? Então só se pune dolosamente, se for por querer. Como assim, professor? Tem como eu extraviar e inutilizar um livro sem querer? Tem. Vou dar um exemplo também que já aconteceu comigo na prática. Era delegado do seu João Batista, o funcionário do fórum foi lá na minha delegacia para levar algum tipo de documento, e ele levou um livro oficial do fórum, que era para assinar, tá lá na delegacia, né? Livro de registro que levou para a delegacia. E aí ele ficou de papinho com as minhas escrivãs, eu tinha duas escrivãs bem bonitas, o pessoal do fórum ficava meio louco nas meninas. Aí, ficou lá de papinho com as meninas, circulando aí, porra! Vaza pro fórum, rapaz! E aí ficou lá de papinho com as escrivãs, que não sei o quê, papapá. O que aconteceu? Foi embora pro fórum e largou o livro lá. Esqueceu o livro por negligência, deixou o livro lá. Aí as meninas, nossa, você esqueceu o livro aqui? Não, amanhã eu passo aí e pego. O que aconteceu? Deu enchente em São João Batista. Época das enchentes, cidade, veio aqui água na minha delegacia. Ó. Veio aqui água. Viatura debaixo da água. Veio aqui água. E o livro do fórum nunca mais foi visto. Nunca mais foi visto. E aí? Ele responde por esse crime aqui? Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento? Ele responde por isso? Não. Porque esse crime só se pune dolosamente. Dolosamente. Ele extraviou, mas culposamente. Tá? E se for culposamente? Não tem o crime, mas isso não significa que ele não vá sofrer uma responsabilização administrativa. Ele pode tomar uma sindicância, né? Pela desídia e tal, mas no direito administrativo, não no penal, ok? Só se pune dolosamente. Essa é na prova do TJ.
No TJ dizia que o sujeito foi lá e por negligência acabou extraviando o livro, blá, blá, blá. Aí letra A, responde por não sei o quê. Letra B por não sei o quê. Letra C por extravio de livro ou documento. E letra E, estava lá, nenhuma das alternativas anteriores. Quem foi aluno do curso? Nenhuma das alternativas anteriores. Os neném, extravio, sonegação, organização de livro ou documento. Não. Canta J na última. Não lembro se foi analista ou técnico. Caiu na última prova do TJ. Nenhuma das alternativas anteriores. Porque eles deram uma hipótese de extravio de livro culposamente. Foi sem querer. Não é crime. Segunda observação. Se o extravio, sonegação, ou inutilização constituírem no caso concreto, um crime mais grave, vírgula, haverá responsabilidade apenas por este crime mais grave. Apenas por este crime mais grave. Um funcionário público, pessoal, recebeu dinheiro para sumir com o livro. Eu estou falando aqui do crime de sumir com algum documento. Um estagiário do fórum recebeu dinheiro de um advogado para sumir com um documento de dentro de um processo. Ele vai extraviar um documento, vai sumir com um documento, ou para esconder um processo, para sonegar um processo, ele escondeu. Aconteceu esse caso lá em São João Batista também. Né? Ó, professor, mas o que é isso? Não, pessoal, porque como eu trabalho na área da polícia, então já vi muita coisa ruim, né? É natural isso. Então, assim, ó, lá em São João Batista, a juíza me chamou uma vez, porque fizeram uma auditoria, uma correição, que a gente fala lá no fórum, e simplesmente descobriram numa sala, lá no fundo, uma caixa cheia de processo. Certamente algum servidor do Poder Judiciário recebeu o dinheiro de alguém para poder esconder os processos. Na época que não era digital ainda, né? Agora é digital, tá no sistema. Mas antes era processo físico. Sumiu. Cadê o processo? Não sei, sumiu. Então, vamos supor, um advogado pagou um funcionário para esconder um processo, para não ter trâmite. Imagina uma execução de milhões e milhões. Pago lá para o funcionário sumir. Ó, te dou 10 mil reais, some com esse processo aí de dentro. Então, na verdade, perceba que agora é diferente. Essa sonegação, o extravio desse livro ou documento aqui agora, na verdade, constitui um crime mais grave, que é o crime de corrupção passiva. Então, nessa hipótese, eu não respondo pelo crimezinho de extravio de livro, eu respondo só por corrupção passiva. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Porque se constitui um crime mais grave, como é a hipótese que eu acabei de mencionar, daí eu esqueço esse crime, respondo só pelo crime mais grave, tá? Só vou para esse crime aqui quando eu não tiver, que é aquele exemplo da viatura, quando eu não tiver um crime mais grave, tá? Ponto. Artigo 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Sempre que cai esse crime em prova, cai para você confundir este crime com o crime de peculato desvio. Né? Lá no artigo 312, o que é o peculato desvio? Dar destinação diversa a dinheiro, bem ou valor, público ou particular, de que eu tenha posse em razão do cargo. Não é isso? Parece muito, né? Aí cai assim, ó. O funcionário que dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, pratica o crime de 2 pontos. Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato eletrônico ou nenhuma das alternativas anteriores. O que o neném vai marcar? Peculato desvio.
Porque se esquece que existe esse crime aqui do 315, que é dar às verbas ou rendas públicas uma aplicação diversa da estabelecida em lei. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença do 312, que é o desvio de dinheiro público, para o 315, que é a aplicação de dinheiro público de forma diversa da prevista em lei? Aparentemente parece ser a mesma coisa, mas não é. Aqui no 312, você vai perceber que o funcionário público ele está desviando dinheiro público para fora da administração pública. Desvio de dinheiro público. Operação Lava Jato. Já que no 315, não há desvio de dinheiro público. Aqui há... Não é desvio de dinheiro público. É uma aplicação do dinheiro público, só que de uma forma diferente da prevista em lei. Dá um exemplo, professor. Orçamentos públicos. Nós temos orçamentos públicos, tantos milhões a ser gastos em obras esse ano, tantos milhões a ser gastos com segurança pública, tantos milhões a ser gastos na saúde. Daí o que acontece? Acabou o dinheiro das obras e está sobrando dinheiro na saúde. O que o ordenador de despesa faz? Tira dinheiro da verba da saúde para aplicar em obras, para construir uma ponte. Que crime ele está praticando? Esse aqui. Eu estou aplicando verbas ou rendas públicas de uma forma diferente da prevista em lei, porque a lei diz que eu tenho que aplicar esse dinheiro na saúde, e eu estou aplicando de uma forma diferente da prevista em lei. Estou aplicando em obras. É diferente disso aqui. Perceba que aqui o dinheiro ele não sai do domínio público. Não há desvio para fora da administração. O dinheiro continua na administração pública. Só que ele é aplicado de uma forma diferente da prevista em lei. Ok? O que é mais grave? Lógico que o peculato é mais grave, né? Lógico. É por isso que a pena aqui é de 2 a 12 anos. Olha a pena aqui como é que é pequenininha. Detenção de 1 a 3 meses. Por quê? Por causa dessa ideia. O dinheiro continua nosso. Ele só foi aplicado, em vez da saúde está numa ponte, mas continua no domínio público, é dinheiro nosso. Não foi para o bolso de ninguém. Ok? É engraçado, né? Eu tenho um exemplo fantástico para dar para vocês. Nenhum livro traz esse tipo de exemplo, né? Por exemplo, a gente estudou as causas excludentes de licitude, né? Legítima defesa, estado de necessidade, instituindo dever legal, exercício regular de direito, né? Um prefeito de determinado município, uma vez ele fez isso aqui. Sabe o que ele fez? Salário dos professores atrasado há vários meses. Sabe o que ele fez? Tirou dinheiro de algum setor, não vou lembrar qual, tirou dinheiro de algum setor para pagar o salário atrasado dos professores. O que o Ministério Público fez? Denunciou ele pelo crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Sabe o que ele fez? Alegou causa excludente de licitude. Ele alegou estado de necessidade. Ele alegou o seguinte: eu fiz isso pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Os professores tudo passando fome, caráter alimentar, professor sem salário. Eu sacrifiquei um bem jurídico, estado de perigo, sacrifiquei um bem jurídico, moralidade pública, para salvar direito à vida, direito alimentar dos professores. Nenhum livro traz esse tipo de exemplo de estado de necessidade, né? Aqui nesse crime do artigo 315. O que o tribunal falou? Certinho. Acataram a tese. E absolveram ele. Excludente de ilicitude de estado de necessidade. Fantástico esse exemplo. Fantástico. Não, eu tive que fazer isso por estado de necessidade. Situação de perigo atual, os professores sem comer, como é que o professor vai viver? Vai sustentar a família, vai sustentar o filho? Eu tive que fazer isso. Causa excludente de ilicitude. Top, hein? Vamos lá. Pessoal, agora é fantástico, hein? Agora sim o bicho vai pegar. Porque nós vamos estudar agora? Vamos estudar agora 2 crimes em conjunto que, na verdade, são dos que mais caem em prova de concurso público, na questão de crime praticado por funcionário. Por quê? Porque são os 2 crimes que envolvem propina. São os crimes que envolvem propina a funcionário público, que é o crime de
concussão, e o crime de corrupção passiva. Concussão e corrupção passiva. A redação dos dois crimes é praticamente idêntica. Só muda o verbo, tá? E graças a Deus, para vocês ficarem tranquilos, geralmente em prova só vai realmente perguntar o verbo, para ficar fácil. Concussão, o funcionário público vai exigir. Na corrupção passiva é solicitar. Solicitar, receber ou aceitar promessa. O resto é tudo igual. Ou aceitar promessa para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida. Vantagem indevida. Em razão da função. Ainda que fora dela ou antes de assumi-la. Antes de assumi-la. Mas em razão dela. A redação dos dois crimes é praticamente idêntica, só muda o vermelhinho, tá? Na concussão, o funcionário público exige. Você quer tirar seu carro daqui? Só vai tirar se me der tanto, meu filho. Senão, esquece. Concussão. Estou exigindo cargo coercitiva. Estou exigindo vantagem indevida para liberar seu carro. Corrupção passiva. Solicitar. Mais leve. Pô, podia vir um café pra gente aí, né? Pô, trabalhamos aí. Não sei. Estou solicitando de forma camuflada e tal. Solicitando. Ou simplesmente recebendo vantagem indevida. Ou aceitando promessa de vantagem. Ô, cara, faz isso aí pra mim, cara. Depois de tudo certo, eu te dou um café. Ah, não, então tá bom. Estou aceitando promessa de vantagem. Corrupção passiva. Então tem 3 formas de se praticar corrupção passiva. Concussão só uma. Vamos começar a desmistificar esses dois crimes, tá? Algumas questões de prova bem interessantes. Eu espero que você tenha separado, então, 2 colunas aqui no seu... Tenha feito exatamente isso aqui que eu fiz, tá? Bota um asterisco aqui, pode ser embaixo, né? Na concussão. Bota um asterisco na concussão. Ó. O simples exigir já caracteriza o crime. Vamos supor que eu exigi, mas o cara não pagou. O simples exigir já caracteriza o crime. Vírgula. Independente de pagamento. O simples exigir já caracteriza o crime, independentemente de pagamento. O simples exigir já caracteriza o crime, independentemente de pagamento. Porque eu já vi cair em prova o seguinte: eu exigi, mas você não pagou. Isso é tentativa de concussão ou concussão consumada? Entendeu? Consumado ou tentativa? Consumado. Consumado. Se eu exigir, já está o crime, acabou. O crime é exigir, já fiz isso. Ok? Não é tentativa, não precisa pagar. Eu exigi, já é o crime, isso é uma boa questão de prova. Caiu essa no TJ também, além do extravio de livro documento. Letra A, não vou lembrar as letras, mas falava que o cara exigiu, mas não pagou. Aí estava falando assim, ó, corrupção passiva consumada, corrupção passiva tentada, concussão tentada, concussão consumada. Entendeu? Primeiro, para você saber se era concussão ou não sei o quê, e saber se exigiu 2 conhecimentos aqui. Você saber a diferença dos dois, pelo exigir, e saber ter esse conhecimento se só exigir já caracterizava o crime. Tá?
bota aqui embaixo, na corrupção passiva. O simples solicitar ou aceitar promessa, o simples solicitar ou aceitar promessa já caracterizam crime. Mesma coisa, não preciso pagar. Ah, o cara prometeu e não me pagou. Vou no Procon? Você viu que o receber não entra aí, né? Porque o receber, realmente, eu preciso receber, né? Para caracterizar o crime de corrupção passiva na modalidade de receber, tá? E aí, na modalidade de receber, tem uma questão interessante. Põe aí, receber 2 pontos. Dentro da corrupção passiva. Receber 2 pontos. Pessoal, vamos supor, geralmente o que acontece? Geralmente o cara vai pagar para o funcionário público ou vai prometer alguma vantagem para o funcionário público para ele fazer alguma coisa. Né? Eu vou pagar para o cara para ele fazer alguma coisa para mim. Vamos supor que seja o contrário agora. O funcionário público fez o serviço dele que ele tinha que fazer porque ele é competente. Ele é extremamente competente. Fez o serviço dele bem feito. E aí, depois que o serviço já estava feito, a pessoa foi lá e quis dar um presente. Falou, não, você trabalhou tão bem, eu quero te presentear. Toma isso aqui. O funcionário público, então, obrigado, tal. Recebe esse presente. Corrupção passiva? Corrupção passiva ou não? A minha pergunta é, esse receber tem a ver com ser antes ou depois do serviço? Tem a ver com isso? Não tem a ver. Tá? Escreva no seu caderno, no receber 2 pontos, põe assim, ó. Ainda que o recebimento ocorra após a prestação do serviço, ainda que o recebimento ocorra após a prestação do serviço, ainda que o recebimento ocorra após a prestação do serviço, haverá corrupção passiva. Interessante essa, né? Porque o funcionário ele acha, não, mas eu não fiz isso aí porque o cara ia me dar nada, eu nem sabia. Não interessa. Você não pode receber dinheiro para receber nada. Você já recebe salário. Tem nada que receber presentinho. Você já recebe salário. Entendeu? Por quê? A ideia é que o funcionalismo público funcione igual um reloginho, né? A gente não quer que a pessoa que deu o presente saia de lá pensando assim, ó. Agora que eu dei aquele presente, a próxima vez que eu precisar do cara, o cara é meu faixa agora. A gente não quer que o cara saia do funcionalismo público pensando isso. Por isso que, independentemente de antes ou depois, é crime do mesmo jeito. Tá? Pessoal, fizemos as observações aqui no vermelhinho. Agora eu vou fazer observações gerais em cima do preto. Tá? Bota asterisco aqui embaixo, o asterisco que vai valer para o preto aqui. Primeiro, vantagem indevida. Vantagem indevida. Vantagem indevida. Vantagem indevida. Pessoal, põe aí, ó. Não necessariamente econômica. Viu? Não é dinheiro necessariamente, tá? Não necessariamente econômica. Vantagem indevida. Não necessariamente econômica. Pessoal, pode ser inclusive uma vantagem sexual. Vamos supor que policiais militares, guarda municipal, etc., param um carro com uma menina na rua. Beleza? E aí o cara, vamos ter que te multar, não sei o que. A menina, não, mas será que eu não posso fazer um negocinho pra vocês aí, pra vocês me liberar? Aí o guarda, tá bom, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então eles recebem, tem recebido, inclusive. Eles recebem vantagem indevida. Recebem vantagem indevida para não praticar um ato. Isso é corrupção passiva. Ok? Por quê? Essa vantagem indevida não necessariamente é dinheiro, tá bom? É qualquer tipo de vantagem, tá? Então não necessariamente econômica. Vamos lá. Em razão da função, ainda que fora dela. Pessoal, mesmo que o cara estiver de férias. Eu tô de férias, tá? Aí eu tô lá jogando tênis, jogando qualquer coisa, jogando bola em algum lugar, e tem um cara com inquérito em trâmite. E ele virou, doutor, não dá pra você dar uma arquivada naquele troço lá pra mim, não? Eu te dou tanto.
Eu, cara, eu tô de férias. Não, mas quando o senhor voltar, dá uma arquivada para mim. Não, então tá bom. Mesmo que fora da função, eu estou praticando corrupção passiva. Beleza? Porque eu estou aceitando promessa de vantagem. Joia? Antes de assumi-la, isso aqui causa confusão do cara, bastante confusão. Antes de assumi-la, como assim? Eu vou praticar o crime de corrupção passiva antes de assumir a função? Isso causa uma confusão. Como assim? Como que é isso? Como que é esse antes de assumi-la? Olha a questão que caiu na prova do CESP uma vez. CESP. Contou uma historinha que era a seguinte. O cara tinha passado na primeira fase do concurso para agente de polícia. E aí ele virou lá pro cara e falou assim, ó, o seguinte, passei no concurso aqui, passei na primeira fase, tem outras fases, né? Mas já passei na primeira fase, você vai ter que me dar tanto por mês aqui e tal. Eu já estava extorquindo as pessoas, ó, porque depois, quando eu assumir lá e tal, vai acontecer isso, isso e isso. Aí a questão perguntava, que crime que eu tenho aqui? Extorsão, que é crime comum, ou crime de concussão, na modalidade de exigir vantagem indevida. Esse era o pano de fundo. Queria saber se isso era extorsão, crime comum, ou se isso era concussão. O que vocês acham? Aí alguns candidatos marcaram concussão. Por quê? Sob o argumento de que a lei diz o seguinte, ó. Mesmo antes de assumir a função, o cara está exigindo vantagem indevida. O que vocês acham? Então a questão aqui cinge-se em se saber o que é antes de assumi-la. Será que é essa questão? Será que é esse caso? Esse antes de assumi-la? O que é antes de assumi-la? Pessoal, pelo amor de Deus, eu estou falando de crime praticado por funcionário público. Então, somente um funcionário público pode praticar um crime funcional. Ele é funcionário público? Não, então ele jamais poderá praticar um crime funcional, ele não é funcionário público. Ah, professor, então o que é essa porra de antes de assumi-la? Já vou dar um exemplo, inclusive meu. Ó, esse antes de assumi-la, é antes de assumir, ali está escrito assumir cargo, está escrito antes de assumir cargo, está escrito antes de assumir a função. Pessoal, como assim antes de assumir a função? Eu sou delegado de polícia. Meus colegas são delegados de polícia. Todo mundo aqui bonitinho. Tá bom? Hoje eu estou na função de delegado regional de polícia. Não confunde cargo com função. Meu cargo é de delegado, mas a minha função é de delegado regional de polícia. Eu tenho um acréscimo na minha carreira. Vamos supor que, e é assim que acontece na prática, o delegado geral de polícia fala assim para mim, Ângelo, estamos pensando o seu nome aí para assumir a diretoria de polícia do litoral, para ser chefe de todo o litoral catarinense de polícia. Ô, doutor, fico lisonjeado aí e tal. Não, pensa com carinho aí e tal, mas o cargo, a função é sua se você quiser. Não é cargo, o cargo eu já tenho. É uma nova função de diretor de polícia. Não. Aceito, doutor, aceito a função. Não, então só vamos aguardar os trâmites aí e tal, daqui uns 20 dias você assume essa nova função. Eu, sabendo disso, vou lá em algum determinado empresário e falo, ó, o seguinte, daqui 20 dias eu estou assumindo como diretor de polícia. Eu estou assumindo como diretor de polícia. Você vai ter que me dar tanto e não sei o que, então senão eu vou foder sua vida e etc. E blá, blá, blá. Que crime eu estou praticando? Concussão. Mesmo antes de assumir a nova função. Aí sim, eu já sou funcionário público. Só vou assumir uma nova função. Isso que é o tal do antes de assumi-la. O antes de assumi-la não é antes de assumir o cargo, é antes de assumir uma nova função, mas eu já sou funcionário público. Né? Entenderam isso? Show. Vamos lá. Nós vamos fazer um quadro diferenciado agora. Você vai fazer um quadro que a gente vai diferenciar três crimes que a maioria não sabe nem o que está acontecendo. Por isso que eu faço em forma de quadro. Tá? Que é o crime de corrupção passiva,
corrupção passiva com a pena aumentada em 1/3, que é o 317, parágrafo 1º. O crime de corrupção passiva privilegiada, 317, parágrafo 2º. E o crime de prevaricação. Ninguém sabe a diferença disso aqui. Só vocês. São crimes bem parecidos. O 317, que é a corrupção passiva do caput, vocês já acabaram de estudar. Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Ponto. O parágrafo 1º, ele vai aumentar a pena do funcionário público em 1/3, sabe por quê? Que é o que mais vai acontecer. Que é o funcionário solicitando ou aceitando promessa ou recebendo vantagem indevida para fazer alguma coisa, para deixar de fazer alguma coisa, ou para retardar, para dar uma segurada. É o que mais vai acontecer. Ele vai receber dinheiro para fazer, deixar de fazer ou retardar. Ok? Na corrupção passiva privilegiada, de novo, ele vai fazer, deixar de fazer ou vai retardar. Mas o motivo é diferente. Na prevaricação, mesma coisa. Eu vou fazer, deixar de fazer ou vou retardar. Mas o motivo é outro. Então se alteram só os motivos. Olha só. 317, parágrafo 1º. Olha aqui, ó. A pena é aumentada em 1/3 se, em consequência da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda, deixa de praticar ou pratica, infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda, cedendo a pedido ou influência de alguém. E o 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticar para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Então vamos começar a escrever. Olha só. Traduzindo. Na corrupção passiva com a pena aumentada em 1/3, o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda. Pratica, deixa de praticar ou retarda. Dá uma segurada. Pratica, deixa de praticar ou retarda. Então, qual a diferença? É o motivo. Por que ele faz isso aqui? Por que ele faz isso aqui? Recebe, solicita, aceita, promessa de vantagem. É por isso. Por que ele faz isso aqui? Cedendo a pedido. Influência. Por que ele faz isso aqui? Satisfazer sentimento interesse pessoal. Essa é a diferença. Só que isso aqui ainda não resolve o nosso problema. Por isso que eu criei uns... Sabe aquele negócio? Quer que eu desenhe? Inventei uns desenhos aqui para ficar mais fácil. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo agora e você não vai conseguir encaixar. Você não vai conseguir. Eu sou funcionário público e estou precisando de dinheiro. Estou quebrado, tá? Filho na escola, estou sem dinheiro, estou quebrado. Estou quebrado. A pessoa vira para mim e fala assim, ô doutor Anjo, arquiva aquele inquérito lá para mim, dá uma arquivada naquele inquérito que eu vou te dar tanto de dinheiro. Aí eu penso, puta, meu filho lá, vou pagar minhas contas. Beleza, me dê esse dinheiro aí que eu vou fazer isso para você. Que crime que eu pratiquei? Eu pratiquei
deixei de praticar ou retardei ato para satisfazer um sentimento ou um interesse pessoal, ou eu pratiquei, deixei de praticar ou retardei porque eu recebi ou aceitei promessa de vantagem. Mas eu também não fiz isso para satisfazer um interesse pessoal. Então qual a diferença? Não parece que é isso aqui também? Prevaricação? Eu não pratiquei, deixei de praticar para satisfazer um interesse pessoal meu? Então qual a diferença? Os desenhos vão revelar a diferença. Aqui, ó. Nessa hipótese, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Eu realmente estou falando disso aqui. Eu recebi vantagem devida para praticar um ato. Aqui, cedendo a pedido ou uma influência de outrem, eu não recebo dinheiro. Eu estou fazendo isso aqui, ó, no amor. Separado na blitz, tudo errado. Pô, seu guarda, pelo amor de Deus, eu estou levando meus filhos na escola, eu moro ali, não me multa não. Puta, então tá bom, vai, pode ir embora. O guarda deixou de praticar um ato. Ele deixou de me multar. Por quê? Porque eu dei dinheiro para ele? Não. Cedendo a pedido. Porque eu pedi. O guarda praticou o crime de corrupção passiva privilegiada. Que é o que não envolve dinheiro. Corrupção passiva privilegiada. Como assim pedido? Eu dei um exemplo de pedido. Influência. Cedendo a pedido ou influência. Como assim que funciona essa influência? O cara foi parado na blitz, só que o rapaz que estava dirigindo o carro é filho do coronel, não sei das quantas, é filho do delegado e não sei o quê. E aí, parou, aí o cara da polícia militar, não cara, pô, eu sou filho do coronel tal. Ah, você é filho do coronel? Não, então pode ir. Ele deixou de praticar um ato cedendo a influência. Cedendo a influência. Parou o cara na blitz e tal, o senhor tá com um farol queimado, vamos ter que guinchar seu carro. Pô, cara, eu sou juiz e não sei o quê. Ô, doutor, desculpa aí, não pode seguir. Ele deixou de praticar um ato cedendo a influência. Ele acabou de praticar o crime de corrupção passiva privilegiada. Qual que é a estrutura aqui do satisfazer o sentimento ou interesse pessoal? É isso aqui, ó. Esse aqui é o funcionário público pensando sozinho. Ninguém pede nada para ele. Ninguém dá dinheiro para ele fazer ou deixar de fazer. Ele mesmo, pensando sozinho no que vai dar, ele pratica, deixa de praticar ou retarda ato que ele tem que praticar. Pensando sozinho. Eu sei que determinado empresário trafica drogas. Só que eu penso comigo mesmo. Pô, esse cara aí é foda, esse cara aí é amigo de um monte de político e não sei o quê, cara, não vou investigar esse cara não. Eu deixo de praticar um ato por sentimento de medo, qualquer tipo de sentimento, para satisfazer um sentimento pessoal. Mas ninguém me pediu para não investigar o cara, ninguém me deu dinheiro para não investigar. É eu mesmo pensando sozinho, a prevaricação. Entenderam? Outro exemplo que eu dou de prevaricação. Estou lá na delegacia, no plantão, aí chega lá um cara preso por embriaguez ao volante. Ô doutor, vamos lá, chegou um cara aí preso por embriaguez. Não, já estou indo lá olhar. A hora que eu chego lá, eu olho lá, na hora que eu olho, puta que pariu, filho do Raimundo Colombo. Filho do governador, sendo conduzido por embriaguez ao volante. Eu volto para minha sala e falo, meu Deus do céu, se eu prender esse moleque, fudeu. Se eu prender o filho do governador, fudeu pro meu lado. Tô morto. Fudeu. E aí eu falo, não, eu vou ter que dar um jeito de liberar esse cara, não tem como eu prender ele. Aí eu vou lá, falo assim, ó, ô doutor, o cara tá bebaço. O senhor tá bêbado? Não, senhor, não tô bêbado não. Pessoal, ele não tá bêbado, ele tá falando? O que é isso? Você tá bêbado? Não sou bêbado, não. Pessoal, vocês estão ficando loucos? Vocês não estão ouvindo o que ele tá falando? Falou, meu filho, um abraço, vai com Deus, manda um abração pro seu pai, espirrar saúde. Ô, doutor, obrigado. O que
eu fiz? Deixei de praticar um ato que eu deveria praticar para satisfazer um sentimento ou um interesse pessoal. Né? Ainda que seja um interesse futuro, o interesse é no sentido de, não, depois eu vou cobrar essa conta do governador. O dia que eu quiser ir lá para Florianópolis, eu vou lá cobrar dele. Pô, governador, pô, podia aliviar lá, pô, aquela vez eu aliviei pro seu filho lá, pô. Para satisfazer um interesse pessoal, eu acabei deixando de prender o cara para cobrar a conta depois. Prevaricação. Viu a diferença dos crimes? Legal, né? Vamos lá. Bota no seu caderno o artigo 318. Facilitação de contrabando ou descaminho. Bota no seu caderno contrabando, 2 pontos. O que é contrabandear alguma coisa? Contrabando, 2 pontos. Ô Davi, eu tô em aula. Contrabando, 2 pontos. Promover... vamos fazer um intervalinho primeiro, já a gente volta.